Vamos falar um pouco sobre quantidade. E vou começar fazendo uma pergunta para você. Quantos ovos eu tenho nessa caixa? Para responder, você vai simplesmente contar e vai dizer que tem 12 ovos. Perceba que você contou. Você não respondeu que tem 12 quilos ou 12 litros. Você disse que tem 12 unidades, 12 ovos, que também pode ser expressa na forma de dúzia, porque 12 é uma dúzia. Então, eu tenho uma dúzia de ovos. O dúzia é muito comum quando você vai na feira, por exemplo, e pede uma dúzia de bananas. O feirante vai te vender 12 bananas. Repare, ele não vai vender 12 quilos ou 12 litros, mas 12 unidades. Eu posso ter uma dúzia de grãos de areia? Posso. Eu vou ter 12 grãos de areia. Mas o que a gente faz com uma dúzia de grãos de areia? Nada, porque grãos de areia é algo muito pequeno. Então, para coisas muito pequenas, eu preciso de uma quantidade muito grande. Imagine, então, átomos e moléculas e íons, que são entidades muito pequenas. Para eu manipular átomos, eu preciso de uma quantidade gigantesca. E a medida de quantidade, nesse caso, é um mol. Cuidado, mol não é diminutivo de molécula. Mol é uma grandeza no sistema internacional que diz a quantidade de matéria que você tem. Quando você tem um mol de alguma coisa, você tem 6,02 vezes 10 a 23 dessa coisa, que eu posso aproximar para 6 vezes 10 a 23. Um mol corresponde a 600 sextilhões de unidades. É uma quantidade muito, mas muito grande, que só faz sentido para coisas muito pequenas. Por exemplo, eu tenho um mol de átomos de sódio. O que isso significa? Significa que eu tenho um saco que dentro tem 6 vezes 10 a 23, 600 sextilhões de átomos de sódio. No outro caso, eu tenho um mol de moléculas de CO2. O que isso significa? Que eu tenho um balão com 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2 dentro do saco. Repare que o mol equivale a sempre 6 vezes 10 a 23. Tanto que isso é chamado de constante de Avogadro, ou número de Avogadro, que vale para átomos, vale para moléculas, vale para próton, para nêutron, para elétron, para qualquer coisa muito pequena. E tem algo importante, o mol é proporcional a esse número. Assim como uma dúzia vale 12, duas dúzias 24, um mol 6 vezes 10 a 23, 2 mols, o dobro. Olha aqui, eu tenho um saco com 2 mols de íons cloreto. O que significa isso? Que eu tenho 2 vezes 6 vezes 10 a 23 íons cloreto. Então, manipular o mol é manipular essa quantidade aqui, que pode ser átomos, moléculas, íons, prótons, nêutrons, elétrons, enfim, entidades pequenas. Agora, massa molar. O nome está dizendo, massa molar é a massa de um mol, é a massa de 6 vezes 10 a 23 partículas. Eu vou te dar um problema. Eu tenho um saco, coloquei dentro desse saco 1 mol de átomos de carbono, ou seja, 6 vezes 10 a 23 átomos. Se o carbono for uma bolinha, aqui dentro eu tenho 600 sextilhões de bolinhas. Peguei esse saco e coloquei numa balança. Quanto que vai marcar a balança? Ela vai marcar 12 gramas. Perceba que a massa de um mol é numericamente igual à massa atômica. E isso é fantástico, porque se eu sei a massa atômica, automaticamente eu sei a massa de um mol.
Essa massa de 1 mol é o que a gente chama de massa molar, que é a nossa massa de referência. Eu expresso a massa molar em gramas por mol. Então, massa molar do carbono, 12 gramas para cada mol. 12 gramas por mol. Significa que cada mol de átomos de carbono vai pesar 12 gramas. E essa é a nossa massa de referência, que a gente usa em todos os pontos na química. Vamos exercitar isso. Sódio. Olho na tabela periódica, massa atômica do sódio, 23U. Qual seria a massa molar do sódio? 23 gramas por mol. É o mesmo número. O que isso significa? Significa que cada 1 mol de átomos de sódio pesa 23 gramas. Como eu sei que em 1 mol tem 6 vezes 10 a 23, esses 23 gramas é a massa de 6 vezes 10 a 23 átomos de sódio. Mais um exemplo. Água. A massa molecular da água, 18U. Massa molar da água, 18 gramas por mol. O que isso significa? Cada mol de água, de moléculas de água, vai pesar 18 gramas. E 1 mol tem 6 vezes 10 a 23, eu posso dizer que em 18 gramas de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Agora, como é que eu uso essa informação? Olha para cá. Eu tenho aqui uma moeda de ouro, 59,1 miligramas. Eu quero saber quantos átomos de ouro tem nessa moeda, dado que a massa do ouro é 197U. Eu preciso da massa molar, que é a referência. 197 gramas para cada mol. Resolvendo esse problema, eu vou interpretar isso. Cada mol de ouro tem uma massa de 197 gramas e que contém 6 vezes 10 a 23 átomos de ouro. Bom, a massa da moeda é essa. Vamos transformar isso em grama? 1000 é 10 a menos 3, tá? Então, 59,1 vezes 10 a menos 3 gramas. Eu quero saber quantos átomos tem nessa massa. Átomo embaixo de átomo, hein? Quantos átomos eu tenho em 59,1 vezes 10 a menos 3 gramas. Multiplique em cruz, isso vai dar 59,1 vezes 10 a menos 3 vezes 6 vezes 10 a 23, 197 multiplica o x, passa dividindo. Essa conta vai dar 1,8 vezes 10 a 20 átomos de ouro. Então, essa é a quantidade de átomos nessa massa. Mais um exemplo. Um estudante adiciona dentro de um copo descartável 72 ml de água. Sabendo que 72 ml tem uma massa de 72 gramas, quantos mols de água eu tenho aqui dentro? Bom, preciso da massa molar, que é a massa de referência. Água, se você fizer a conta, pesa 18U. Massa molar, 18 gramas por mol. Interpretando, cada mol de moléculas de água vai pesar 18 gramas. E em 18 gramas tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Eu quero saber quantos mols, mol embaixo de mol, hein? Quantos mols tem em 72 gramas? Grama embaixo de grama. E faço essa conta. X vai ser igual
1 vezes 72, multiplica em cruz. 72 dividido 18 multiplica o x, passa dividindo por 18. Isso vai dar 4 mols de moléculas de água.